Boa noite, pessoal. Graças e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos começar a ver da igreja de Filadélfia, a penúltima igreja, que é ali em torno do ano de 1500 a 1900. E esse aqui é o período do avivamento. Filadélfia significa amor fraternal, no caso, amor entre irmãos de fé, né? Amor ao próximo. Então já vamos começar. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve essas coisas, diz aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A chave de Davi é uma citação lá de Isaías 22:22. E porei sobre seu ombro a chave da casa de Davi. Então ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém abrirá. Essa passagem aqui fala sobre Eliaquim. Ele era algo como meio que o primeiro-ministro de um príncipe. Ele tinha as chaves para a presença do príncipe, né, ou do rei. Ele decidia basicamente se você podia ter uma audiência com o rei ou não. Ele dizia basicamente se sim ou se não. Se ele abrisse essa porta de oportunidade, ninguém podia fechar. E o contrário também. Se ele fechava, ninguém podia ver o rei. Por sobre o ombro é simbólico para mostrar que sobre ele está toda a autoridade para fechar e abrir. Portas de oportunidade, né? Então, quando Jesus cita Isaías, ele está dizendo que ele carrega essa chave de Davi. Ele carrega toda a autoridade para fechar e abrir portas. E nenhum homem pode fazer o contrário. Ele diz quem pode entrar no céu, quem não pode. Ele tem total autoridade. Né? João 14:6, Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai senão através de mim. Então aceitar Jesus te garante a passagem para o reino dos céus. Claro, não é só também aceitar, né? Tem todo o esquema. Tem gente que aceita por aceitar para dizer que sim. Só que se tu rejeita Jesus, ele também rejeita a tua passagem. E essa porta é aberta a todos, né? Todos têm a oportunidade e ninguém pode fechar elas. Vale para portas de oportunidade também. 1 Coríntios 16:9. Há aqui uma porta aberta para uma grande obra, embora muitos se oponham a mim. E essa porta de oportunidade normalmente é apresentar o Evangelho de Jesus, que ele mesmo abre. 2 Coríntios 2:12. Quando cheguei à cidade de Troade para pregar a boa nova de Cristo, o Senhor abriu-me uma porta de oportunidade. Colossenses 4:3. Orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, para que anunciemos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso. Né? Então, esses são exemplos. E aí já nos leva ao próximo versículo, 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, porque tens um pouco de força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nesse período de história da igreja, Jesus abriu portas de oportunidade para a igreja, porque essa igreja, de pouca força, ela se manteve fiel à Escritura, a palavra que Jesus deixou, não a coisas blasfemas e doutrinas. Marcos 16:15-16. Então ele lhes disse: ide por todo o mundo e pregai a boa nova a todos. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a acreditar será condenado. Então essa foi a maior ação missionária desde os apóstolos nessa época. Eles largaram mão de toda a teologia e religião feita pelo homem e voltaram apenas ao que o Novo Testamento tinha a dizer. Foi uma época em que muitos homens abandonaram aqueles pensamentos calvinistas, que os destinados a serem salvos vão ser salvos, não importando o que eles façam. Né? E aí se voltaram para o que as escrituras realmente diziam. E foram espalhar o verdadeiro evangelho, para ensinar que todo mundo podia ser salvo. E aqui eu vou dar um pouquinho de história das versões confiáveis ou não da Bíblia, porque no finalzinho vocês vão ver o porquê que entra o período de avivamento aqui. E é uma história sobre a Bíblia King James que eu já falei o porquê que ela é a melhor versão. Vamos lá! Até porque essa Bíblia King James ela é a mesma há mais de 400 anos já. Outras versões, como Nova Versão Traduzida, Nova Versão Internacional, que normalmente é as mais conhecidas e afim, saem versões novas todos os anos. Por quê? Né? Estão mudando a palavra? Só isso já não seria o suficiente para crer que Deus está mostrando que essa versão é confiável, essa versão não é confiável, né?
Muitos professores de escolas teológicas dizem que as escrituras foram preservadas no Egito, mas Deus nunca disse nada bom do Egito em toda a Bíblia. Disse até para o povo dele sair de lá. Então, se eu vou procurar pelo original, onde é que eu ia procurar? No Egito ou em Israel, onde os judeus estavam, né? E eles preservavam tão bem a palavra de Deus que eles lavavam a mão para manusear as escrituras, contavam as letras de cada página. Se houvesse mais de 2 erros, eles queimavam e começavam de novo para fazer as cópias, né? Fora que os textos eram em hebraico. Já no Egito, eles eram grego. Eles traduziram para o grego. Só que a gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E ali no Egito estava a escola de Alexandria. E aí também tinha a escola de Antioquia, Atos 11:26. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Ou Antioquia, não sei como é que fala. E aconteceu que durante um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Eu acho que deve ser assim. Então, se eu fosse atrás da palavra verdadeira, eu iria a Antioquia. Vou fingir que é Antioquia. Pronto. E não a Alexandria, onde mudavam a palavra. E Roma, que perseguia os cristãos, usou o texto de Alexandria e mudou doutrinas para casar com o Estado. Atos 27:6. E ali o centurião encontrou o navio de Alexandria navegando para a Itália e nos fez embarcar nele. Então, esse versículo conecta Roma com Alexandria. Então, de Antioquia, temos 5.000 cópias do Textus Receptus, em grego, que é a língua do Novo Testamento. Que texto significa texto recebido, né? E a Igreja Católica tem a Vulgata Latina, chamada assim porque um homem chamado Jerome, acho que é assim que fala, pegou aqueles textos de Alexandria, já modificados, e traduziu para o latim. E disse que essa era a palavra de Deus. Mas já se sabe que a Vulgata Latina está cheia de erros. Em 1569 ela foi traduzida para o espanhol e o homem que traduziu disse que não dava para negar os erros que ela continha. E a Idade das Trevas, em torno dos anos 500 a 1500. A católica proibia as pessoas lerem a Bíblia por conta própria, exceto o clero, e ninguém podia traduzir para línguas que todos pudessem entender. 1 milênio inteiro da suposta igreja, né, de Deus escondendo a palavra de Deus. O que tem para esconder afinal? Parece algo que alguém quer manter sob controle, não é? Sigam minhas regras. Aí apareceu um cara chamado Erasmus. Ele começou a olhar aqueles textos, aquelas 5.000 cópias de Antioquia, e viu que estava diferente. Não é o que a Bíblia era católica falava. E aí, coincidentemente, logo veio a Reforma. Logo aconteceu diversos avivamentos. Em 1611, a Bíblia King James terminou de ser traduzida, finalmente, para o inglês antigo da época. Então, por que do nada houve reformas e avivamentos? Será que a palavra de Deus real começou a circular? Coincidência, será? E até hoje a católica não aceita a versão King James. E as versões novas que circulam vêm todas da Vulgata Latina deles, inclusive textos críticos. Por que há necessidade de criticar a palavra de Deus, né? Essa história não para por aqui, mas eu vou continuar ela num vídeo um pouco mais depois, um pouquinho mais pra frente, para fazer mais sentido, certo? Só vou dar uma informação extra que eu não tinha colocado aqui no roteiro, que basicamente as versões que iam traduzidas lá pro Egito em grego, o que eles faziam? Eles pegavam as escrituras e os livros apócrifos e traduziram tudo pro grego. E aí, o que fizeram? Juntaram tudo aquilo. Por isso que a católica até hoje usa aqueles outros 7 livros. Sendo que eles não eram considerados, nunca foram considerados escrituras. Só livros de valor histórico. Eu vou voltar a falar nisso, mas enfim. Vamos parar por aqui para não ficar muito comprida a outra parte. Para não ficar comprido toda essa parte e também para não ficar muito curto na outra. Então, Deus abençoe, pessoal. Até o próximo vídeo.